Bom dia, rapaziada. Já tinham vários vídeos que eu queria fazer um projeto de forjamento de marreta pra mim mesmo, já que eu tenho duas marretas que eu uso no meu dia a dia, que tem um peso que eu acho excelente, que é de 900 gramas, mas eu não tenho nenhuma marreta de pena nessa faixa de peso. Então, aproveitando que eu queria um projeto que eu conseguisse fazer em 2 dias ou menos, hoje eu vou forjar uma marreta de pena Viking pra mim. Um modelo de pena que eu acho muito bonito, que é relativamente fácil de se forjar, mas também vai ser uma oportunidade de tentar ensinar algumas técnicas diferentes e também uma oportunidade de tentar entender como é que funciona o meu martelete da melhor forma possível. Então, para começar esse projeto, eu peguei uma barrinha quadrada de aço 4140. Na realidade é um pedaço de eixo de caminhão que eu levei para a oficina do Flávio e esquadrejei na prensa dele. Inclusive, muito obrigado, Flavão, o Instagram dele vai estar aí na tela. E eu pensei que já que eu vou ter que esticar, no caso afinar essa barra bastante para fazer a pena da minha marreta de pena, seria melhor eu cortar essa ponta dela em um ângulo para que eu tivesse menos boca de peixe. Para quem não sabe, boca de peixe é o que acontece quando a parte exterior do aço se deforma mais rápido que a parte interior, geralmente no forjamento manual. E aí o aço acaba se dobrando e formando algo que se parece muito com lábios, né, com a boca de um peixe. E esse tipo de coisa tem que ser usinada para fora do aço, senão pode criar uma gota fria, que é uma cavidade no aço onde o aço não caldeou. E essa gota fria na têmpera pode se tornar um motivo para trincas. Então é muito importante que você mitigue esse problema o máximo possível ou consiga simplesmente evitar que ele aconteça. E foi para isso que eu fiz esse cortezinho aí. Além de me economizar um pouquinho de trabalho no afinamento dessa pena da marreta, que é inclusive o que eu estou fazendo agora no martelete. Eu estou usando essa minha ferramentinha de pena, esse meu fuller no martelete, para tentar esticar da forma mais grosseira possível, mas sempre alternando os aquecimentos com o forjamento na bigorna, com a marreta manual mesmo, já que a ferramentinha de pena deixa marcas muito fundas e acaba formando também algumas gotas frias no aço que precisam ser retiradas na marretada manual. Mas é óbvio que o grosso mesmo do trabalho vai ser feito no martelete. E falando em martelete, enquanto eu vou continuar fazendo exatamente o mesmo processo por mais alguns clipes, eu queria falar para vocês que esse martelete foi instalado em um vídeo aqui no canal. Eu não fiz ele, eu não fabriquei ele, mas eu recebi, modifiquei e instalei aqui no canal. Então eu vou deixar o link para esse vídeo no card na descrição para caso vocês queiram assistir. Eu acho que é um vídeo muito legal, inclusive recentemente fiz mais uma pequena alteração dele que eu não mostrei no canal, mas eu mostrei lá no meu Instagram que está aparecendo aí na tela agora. Me sigam lá se vocês quiserem ver alguns pequenos projetos, pequenas alterações em projetos ou mesmo o meu dia a dia na oficina, é bem interessante. Mas enfim, rapaziada, no forjamento, no martelete com a ferramentinha de meia cana, eu falei pra vocês que se formavam algumas gotinhas frias, algumas dobras no aço. E eu fiquei com medo que essas gotas frias pudessem se tornar um problema durante a têmpera. Então, aproveitando que o aço ainda estava quente, eu prendi ele na minha amostra de ferreiro e com o disco de desbaste na minha esmerilhadeira, eu usinei a pena da marreta para retirar essas dobras e evitar esse tipo de problema mais pra frente. E alternando entre martelete, bigorna e esmerilhadeira, esse foi o resultado do forjamento da pena. Óbvio que eu usinei o mínimo possível. A maioria do aço foi movido via forjamento mesmo e não retirado via usinagem. Óbvio que eu tinha que fazer isso para manter o nome do meu canal, né? Forja Natalense. E aí vocês estão me vendo forjar como se fosse uma meia cana, só uma curvatura que fica entre a face e o furo do olhar da marreta de pena Viking. Mas eu estou fazendo isso no pior momento possível, que é antes do forjamento do olhar, ou antes do funcionamento do olhar. Eu não pensei direito e eu acabei fazendo o pré-forjamento do formato da marreta antes de funcionar o olhar, o que foi trabalho jogado fora, no fim das contas. Mas enfim, pelo menos foi um forjamento bem rapidinho e eu consegui resolver depois. Com esse forjamento bem rápido, com a meia cana pequenininha e com a meia cana grande, a meia cana pequena tem 16 mm e a meia cana grande tem 30, eu forjei essa curvatura na marreta e logo depois comecei a puncionar o furo do olhar com uma punção de olhar, evidentemente. Eu já fiz essa operação de furação de olhar aqui no canal várias vezes, mas é óbvio que eu vou explicar os fundamentos para vocês novamente. A punção ela funciona muito melhor do que, por exemplo, uma furadeira com broca, porque ela vai retirar bem menos material. Ao fim do funcionamento vocês vão ver que a maior parte do material é jogado para as laterais e o único aço que eu perco da minha marreta é o chamado plug. E eu vou mostrar para vocês o que é um plug mais para frente. Percebam aí que eu estou constantemente resfriando a minha punção em uma vasilhazinha ali atrás que está cheia de óleo diesel. O diesel não só resfria a minha punção, mas também lubrifica ela. Vocês podem ver que quando eu coloco ela dentro do óleo de novo e bato nele com o martelete, sai uma bola de fogo bem grande, que é essencialmente o diesel queimando com o calor do aço quente, e isso ajuda a soltar a punção muito mais fácil. Percebam que eu também estou pegando ali atrás um pozinho preto jogando dentro do olhar, e é só pó de carvão que funciona fazendo exatamente a mesma coisa. Uma outra coisa importante, rapaziada, é virar a marreta
constantemente. Eu não tô girando de uma em uma marretada, eu bato aproximadamente 10 vezes com o pistão do martelete, depois viro e bato 10 vezes do outro lado, e eu tô fazendo isso principalmente no começo do forjamento para corrigir a minha tendência a furar o olhar torto. Todo mundo tem tendência a segurar a punção um pouco mais inclinada para a esquerda ou para a direita. Ficar virando a barra vai fazer com que você meio que fure torto mais para os dois lados, o que vai deixar o seu olhar, no fim das contas, muito mais reto. Eu tenho feito isso há muito tempo e tem funcionado extremamente bem. Nesse caso não foi diferente. E aí vocês estão me vendo já no fim do forjamento do olhar, forjar uma temperatura extremamente baixa, o que é bem incomum, já que eu estou forjando uma barra muito grande, e quanto maior uma barra, mais quente você vai ter que forjá-la, né, teoricamente. Mas aí vocês estão vendo porque a barra já estava bem fria, e eu estava forjando ela a essa temperatura fria para que eu conseguisse arrancar esse plug. Plug é esse pedacinho de aço aí, que é o resultado, é a remoção de material que uma punção faz. E quando ele já está bem próximo de ser retirado, você já pode forjar a uma temperatura mais baixa, que o aço vai simplesmente quebrar e rasgar, ao invés de ficar se deformando para um lado e para o outro, dificultando a sua vida. E com o olhar já furado, hora de alargar ele e também hora de dar formato. Para isso eu estou usando primeiro o meu formato de olhar pequenininho, para que eu possa usar minha marreta de 3 kg para alargar esse olhar mais rápido e mais eficientemente, né? Inclusive, para esse tipo de forjamento é muito útil uma bigorna mais baixa, como por exemplo essa minha Strike Anvil, que é a minha bigorna baixa que eu fiz aqui no canal. Eu vou deixar o link para esse vídeo também no card na descrição, para caso vocês queiram ver. É uma das ferramentas que eu acho mais útil para forjamento de ferramentas com olhal, por exemplo, marretas e machados e esse tipo de coisa. E ela é especialmente útil quando eu preciso passar um formador de olhal por um olhal de ferramenta, por isso que ela é tão boa com ferramentas de olhal. Se eu fosse passar ele pelo olhar da marreta em uma bigorna de altura normal, eu teria que marretar muito alto e ficaria desconfortável pro meu ombro. A essa altura do campeonato, já que o olhar já está bem alargado e o formador já está passando até praticamente metade, não tem muito problema forjando a bigorna de altura normal. Mas no comecinho do forjamento do formato do olhar, era melhor fazer na strike. Mas enfim, rapaziada, aí vocês estão me vendo forjar as bochechas da marreta no martelete com o formador de olhar inserido no olhar dela. Eu comecei a esticar a bochecha da marreta com a minha ferramentinha de pena, e depois, para retirar as marcas que a ferramentinha de pena usa, eu estou usando o pistão do martelete sozinho mesmo, solto, para meio que aplainar, né? E com o olhar da marreta já praticamente finalizado e o formato dela também muito próximo do final, principalmente com as bochechas já forjadas, eu vou voltar ao forjamento daquele curvamento, o forjamento do formato da parte superior da marreta, usando as minhas meias canas. Nossa, que difícil falar. Depois de forjar essa curvatura, eu vou usar o meu aplanador para dar uma aplanada na pena da marreta, e depois vou usar o pistão do martelete para dar uma aplanada na lateral da marreta, principalmente mais próximo da face. E com isso feito, o formato da marreta já está finalizado. O formato dela é esse. Inclusive a face está muito plana e a pena também, o que quer dizer que eu vou ter pouquíssima usinagem, o que quer dizer que o forjamento dessa marreta foi extremamente bem feito e eu fiquei extremamente satisfeito com ele, inclusive. O último passo do forjamento é cunhar a marreta com a minha louca, e eu preciso fazer isso com o formador de olhar, passando pelo olhar da marreta para não deformar ele. E com isso feito, eu já vou partir direto para o tratamento térmico, já que a usinagem vai ser muito pouquinha. Eu duvido que vai fazer diferença a marreta estar temperada ou não, então eu acho que é até um pouquinho mais econômico, falando sobre combustível, né, já fazer a têmpera agora. E é óbvio que com a têmpera eu quero dizer a normalização, que é o primeiro passo do tratamento térmico. Eu vou esquentar a marreta até a temperatura crítica e depois vou deixar ela resfriar até perder incandescência naturalmente. Isso vai dar uma relaxada no aço e diminuir bastante as chances de trinca no próximo processo, que é um muito traumático, que aí sim é a têmpera. Eu vou esquentar o aço novamente até a temperatura crítica, mas dessa vez vou resfriar ele muito violentamente em água. Isso vai deixar o aço extremamente duro, mas até um pouco quebradiço. Para isso eu preciso aliviar um pouco a dureza dele para adicionar um pouco de resistência mecânica, e é para isso que serve o revenimento. Eu limpei um pouquinho a face e a pena da marreta e depois coloquei na boca da minha forja e fui observando até o aço ficar com a coloração de palha, um amarronzadozinho, que já é mais do que suficiente para essa marreta ter um desempenho excelente no forjamento do dia a dia. Mas mesmo com todos os cuidados, eu acabei tendo uma surpresa muito ruim. Bem no meio, ao longo do comprimento da marreta, ela trincou, rapaziada. E uma trinca bem fininha, mas que é muito longa. Ela corre por toda a superfície da parte superior da marreta e começa a entrar nas faces, tanto na face quanto na pena, o que é muito ruim. Mas como eu já estava aqui a essa altura do campeonato, eu terminei o projeto. Eu só passei um cordãozinho de solda para não ficar aparecendo essa trinca, né? E depois usinei a parte de cima da marreta, assim como a face e a pena. No fim das contas não deu para notar que estava trincado,
Mas só o uso no dia a dia vai dizer se essa marretinha vai acabar segurando a onda ou não, se ela vai trincar mais ainda, né? Ou simplesmente segurar a onda e aguentar o abuso normalmente como outras marretas. Vamos ver. E com a marreta já usinada e com o cabo também já pronto, eu não vou mostrar a fabricação do cabo, muita necessidade, né? Eu já ensinei a fazer cabo aqui várias vezes, então eu quis focar bem na parte do forjamento da marreta. E o vídeo já tá ficando muito longo, então eu não posso entrar muito na fabricação do cabo. Mas com o cabo já pronto e a marreta também, a cabeça da marreta também, chegou a hora de finalizar o projeto, arrematando tudo com uma cunha. Aí não tem lá muito segredo, só coloca o cabo dentro da cabeça da marreta o mais bem encaixado possível. E depois racha a madeira com uma faca ou com um formão. Eu prefiro fazer isso a cortar esse rasgo da cunha, quando fica mais bem preso dessa forma. E depois basta martelar a cunha lá dentro o mais forte possível. Depois corta o excesso, dá uma lixadinha e tudo mais. E aí eu tô passando uma camada de cera de carnaúba para proteger a madeira e também para dar uma tonalidade mais bonita para ela. A cera, depois derreto ela com um secador de cabelo e tiro o excesso com um pedacinho de papel higiênico. E o acabamento que fica na madeira é muito legal e também dura bem mais tempo do que só o acabamento normal com óleo. E para finalizar de fato o projeto, eu cortei o excesso da cunha, dei acabamento nessa porçãozinha aí. E eu vou aproveitar já que a madeira tá crua para jogar bastante óleo aí. Eu não só jogar óleo porque fica bem mais bonito, dá para ver o contraste entre a cunha e a madeira do cabo, que é bem legal. Mas também é bom para que a madeira absorva esse óleo e inche, o que vai deixar esse encaixe da cunha, no caso o encaixe do cabo na cabeça da marreta, ainda mais justo. E é óbvio que um óleozinho no cabo da marreta não faz mal, né? E esse foi o resultado final, rapaziada. Já tô mostrando há um tempinho aí. E aí vocês podem ver que eu não dei um acabamento muito refinado na face e na pena dessa marreta. E isso é justamente porque eu não sei se ela vai aguentar. Depois que eu soldei, eu não tô vendo mais as trincas, mas é óbvio que na estrutura granular interna do aço elas ainda estão aí. E eu ainda acho que elas podem quebrar mais pra frente. Por isso eu não vou me dar tanto trabalho assim de dar um acabamento legal nessa marreta, porque ela pode virar sucata. Queria lembrar, senhores, que eu já forjei outros modelos de marreta aqui no canal, marreta de ferreiro, marreta de cuteleira japonesa, entre outras. Então se vocês quiserem ver esses outros modelos, clica no link no card ou na descrição. E esse foi o vídeo hoje, rapaziada, valeu!